Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pérolas da Misericórdia, o vídeo da parte 12, né, do Diário de Santa Faustina. E, bom, vamos fazer um momento de oração, de entrega, né, para esse encontro. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, se é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Senhor, eu quero te entregar esse momento de estudo, de leitura. Encaminhe, Senhor, esse áudio, esse vídeo, de acordo com a sua santa, divina e perfeita vontade, e que faça a obra conforme a sua vontade no coração e na mente das pessoas. A quem chegar esse áudio, a quem chegar esse vídeo. Toma conta dessa obra, Senhor, porque essa obra é tua. E eu quero dizer que eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, e que eu seja barro em suas mãos. Amém? Amém. Então vamos lá. Na parte 11, Santa Faustina fala da dificuldade. Gente, desculpa porque ventou um pouco, então tá difícil, tá? O vídeo tá um pouquinho, né, balançando, né? Vamos ter um pouquinho de paciência, mas também a gente, para ter um cenário desse lindo, né, atrás, no meio ambiente, às vezes assim, ao ar livre, às vezes a gente tem algumas dificuldades, um vento, uma coisa assim, tá? Vamos lá. Parágrafo, e aí ela falando da dificuldade dela de conseguir um diretor espiritual. E aí a gente vem para a parte 36. Só para falar um pouquinho mais do vídeo anterior, em que ela fala, tem uma palavra que ela fala assim, um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Não exatamente falando mal, mas falando assim, que se ela tivesse não feito, que graças a Deus o Espírito Santo insistiu com ela, que ela continuasse a busca por um diretor espiritual, porque também há muitas palavras de desânimo, tipo, abandona essas visões, isso não é para você, isso é para santa, isso não é de Deus, isso é uma ilusão, que se o Espírito Santo não estivesse trabalhando nela, poderia desanimá-la a seguir com a missão dela. Mas Deus preparou a pessoa certa, que foi Padre Sopoco, né? E que acompanhou ela e acompanhou a obra dela toda a vida, até depois da morte dela. Então vamos lá, parágrafo 36. Em determinado momento fui chamada para o julgamento divino. Achei-me diante do Senhor, face a face. Jesus estava com a aparência que tinha na paixão. Após um momento, desapareceram as chagas e ficaram apenas 5, nas mãos, nos pés e no lado. Quer dizer, né, perto do coração. Imediatamente vi todo o estado da minha alma, da forma como Deus a vê. Vi claramente tudo que não agradava a Deus. Não sabia que é preciso prestar contas ao Senhor, mesmo de faltas tão pequenas. Que momento! Quem poderá descrevê-lo? Encontrar-se diante do 3 vezes santo, Jesus perguntou-me, e aí aparece em negrito porque foi exatamente a fala que ele falou. Quem és? E aí volta ao normal, porque ela falando, respondi, sou vossa serva, Senhor. E aí aparece em negrito de novo. És culpada de um dia de fogo no purgatório. Então vem o julgamento dela e volta a letra normal. Queria jogar-me imediatamente nas chamas de fogo do purgatório, mas Jesus deteve-me e disse, aí a negrito de novo que é a fala dele. O que preferes? Sofrer agora por um dia ou por pouco tempo na terra? Né? E aí ela respondi, Jesus, quero sofrer no purgatório e quero sofrer na terra os maiores tormentos, ainda que seja até o fim do mundo. Então Jesus disse, aí a fala dele, será suficiente uma só coisa, tu descerás à terra e sofrerás muito, mas não por muito tempo, e cumprirás a minha vontade, os meus desejos, e um fiel servo meu te ajudará a cumpri-los. Agora reclina tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que muito, muito terás que sofrer, mas não te assustes com isso, eu estou contigo. Então a gente para aqui,
fomos até que tudo é o parágrafo, só o parágrafo 36. Só o parágrafo 36 hoje, só o parágrafo 36, porque aí a gente vai falar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo. A gente vai falar aqui do julgamento, né? Ela teve uma visão, de novo, uma visão mística, em que ela tem um julgamento diante de Deus. E aí ela consegue enxergar, e aqui falar que eu vi o estado da minha alma. Gente, a gente não vê, mas a visão espiritual da nossa alma é que ela carrega manchas e ela carrega alguns sinais que identificam quais são os pecados que nós carregamos. Ué, de onde você está tirando isso, Kelly? De relatos de santos. Por exemplo, o Padre Pio, ele tinha essa visão espiritual. Ele olhava para a pessoa e ele sabia exatamente quais eram os pecados, porque você carrega na alma. Então, assim, nós não conseguimos ver quais são os pecados que nós carregamos, mas não fica aparente, né? A gente não consegue ver do lado de fora. Mas os anjos veem, Jesus vê, e o mal também vê. Por isso que ele sabe usar muito bem aonde ele vai tentar a gente. É onde a gente tem facilidade de pecar. E você vê mesmo, aí tem mais um alerta. Mesmo ela sendo uma freira com vida religiosa, dedicada, ela não foi livre do purgatório, ainda tinha muito pecado. Então, ai da gente, pobres mortais. É para desesperar? Não, não é, calma. Vamos rezando, vamos confessando, vamos pedindo a Deus. E aqui, na verdade, o que é colocado para ela é que ele fez ele dá a opção, né? E isso é histórico, assim. Muitos santos, eles relatam nesse momento essa experiência, em que é falado, é proposto para eles o martírio. Como é que você quer o martírio? Você quer o martírio rápido? Você quer o martírio lento? Você quer não ter martírio na terra, mas sofrer no purgatório? Então isso é colocado para eles, porque é a mesma coisa de Nossa Senhora, né? Quem somos santos diante de Nossa Senhora? Mas é um exemplo. Nossa Senhora, ela teve que dar o sim dela para a missão de ter Jesus. Então a mesma coisa é colocado para os santos, é colocado a opção. O que você quer abraçar esse martírio? E saiba que mediante esse martírio você vai ter muitas graças. E aí ele já prepara para ela o que ela vai passar, que ela vai sofrer muito, mas que deita no meu coração. Nesse momento, acredito que tenha acontecido realmente uma visão espiritual em que ela realmente abraçou Jesus e colocou realmente a cabeça no peito dela, né? Foi uma coisa não figurativa, mas real. E nesse momento, né, ele dá a dica que aonde você vai encontrar alívio? Somente no meu coração. E para nós, pobres mortais, onde a gente vai conseguir alívio? Gente, aonde a gente encontra o coração de Jesus? Na Eucaristia. Na adoração. Na adoração à hóstia santa, é lá que está Jesus, o coração de Jesus. Então fica a dica para vocês, gente, para vocês, meus irmãos, que às vezes, quanto mais você entra no caminho de servir ao Senhor, mais busca ser uma pessoa correta, mais dificuldades você vai ter, mais lutas você vai travar. Mas lembra que Deus está contigo. E não só Deus está contigo, Deus mostrou o caminho para você ter esse consolo. Ele fala isso por meio dos santos, por meio dos padres, por meio das confissões. Ele fala o caminho do alívio. E é na adoração a maior fonte de alívio, de fortaleza, para você continuar seguindo, tá bom? Olha, um grande abraço, vou deixar essa mensagem por hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. E força, irmão, coragem, que você não está sozinho nessa luta, Jesus está contigo. Amém? Um grande beijo. Tchau, até o próximo.